Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado para o mundo religioso. No vídeo de hoje, como vocês viram a temática, nós vamos abordar as religiões afro-brasileiras. Vamos fazer uma síntese bem interessante a partir da origem, né? E abordar duas de suas expressões. Claro que tem uma variação, por exemplo, o candomblé, mas nós vamos abordar como candomblé mesmo. Então, candomblé e umbanda, né, que são duas religiões de matrizes africanas, apesar que a umbanda ela é mais sincrética. Mas antes, é importante que você se inscreva no canal, porque isso vai nos motivar também, né, claro, mas também vai fazer com que o canal se torne relevante para o YouTube. Também dá o teu joinha aí, que é muito importante, o teu like, né? E marca o sininho para que a cada novo vídeo que seja postado no canal você tenha acesso. Também no canal, se você for ver, inclusive o último vídeo a gente falamos sobre ritos religiosos e ritos individuais e ritos coletivos ou ritos social, né? Então vamos ao vídeo, né? Vamos falar hoje sobre religiões afro-brasileiras. Mas para darmos início, né? Para começarmos a introduzir a temática, é preciso entender que as religiões, quando fazem essa relação como religiões afro, é porque essas religiões tiveram origem em diversas tradições, né? Diversos povos africanos. É bom entender que a África, né, ela não tinha uma única religião. Tinha a religião, ela era uma religião que tinha uma ideia tribal, porém havia uma diversidade. No caso, a religião era africana, mas havia uma diversidade da interpretação ou da compreensão, por exemplo, com relação aos próprios orixás, que não vieram todos, inclusive, da África para o Brasil, mas somente uma parte, né? E essas religiões também vieram das várias tribos, né? Como também nós vamos ver mais à frente, nações da África, né? Que ao chegar ao Brasil, essa própria religiosidade entre os povos que vieram da África, né, vai sincretizar, né, para formar as religiões de matriz africana e, no caso, as religiões de matriz africana brasileira. Uma coisa que é bom entendermos é a vinda dos negros, né, ao Brasil, né? E os primeiros negros, né, os primeiros escravos negros, eles vão chegar ao Brasil em 1539 e 1542, né? E eles foram obrigados, né, a deixarem a África. Inclusive, os próprios negros na África também escravizaram outros negros, né, a partir das batalhas tribais, e quem vencia acabava fazendo os derrotados de escravo, como também de outras maneiras também. Então os negros, eles deixam a África, né, e vêm para o Brasil, assim também como foram para a Europa, né, para vários lugares como escravo, principalmente na expansão marítima europeia, né. E isso, homens e mulheres e crianças, né, eles eram obrigados a abandonarem, né, a deixarem as suas famílias para trabalharem como escravo. Nesse caso aqui, como o tema é específico, o Brasil, né. Porém, apesar de todo o sofrimento que eles enfrentaram, né, eles ainda permaneceram com a sua confiança, né, e a sua fé nas suas crenças, né, na sua forma de manifestar a sua fé, inclusive muitas vezes sincretizando o orixá com os santos nos primeiros momentos, né, durante um período, com os santos da Igreja Católica, para depois abandonarem isso aí, principalmente o candomblé, e focar somente nos orixás, removendo esse sincretismo com o catolicismo romano.
Quando nós falamos ainda dessa vinda, né, nós podemos trazer um mapa da vinda dos negros para o Brasil. E aí eu separei aqui 3 locais, por exemplo, Pernambuco, Bahia e o Rio de Janeiro. Então, nesse caso, para Pernambuco vieram os negros que vieram de Angola, né? Para Bahia, os negros que vieram da Guiné, né, como escravo. E para o Rio de Janeiro, tanto os negros que vieram de Moçambique como também de Angola foram levados para o Rio de Janeiro, isso vindo da África. Quando nós falamos, então, de religiosidade afro-brasileira, nós precisamos trabalhar duas manifestações que têm essa conexão com a religiosidade africana. E essas duas religiões são o candomblé, e existe uma variação de candomblé com outros nomes, como batuque, né? Candomblé queto, e assim sucessivamente. Basta você fazer uma pesquisa, né? Eu deixo como lição para vocês aí, pesquisar as variações do candomblé, né? Que tem um outro nome, né? Então, que vocês pesquisem. Então, o candomblé e a Umbanda são dois movimentos que se formaram no Brasil a partir dos negros vindos da África, como nós já abordamos, né? E que aí, por ser religiões afro, foram exatamente, tem sua origem na África, a religiosidade africana. É por isso que eles são chamados, por isso que é chamado de religiões afro-brasileiras, né? Porque vieram, a ideia veio da África, a crença, e aí brasileira, porque aí se formaram aqui o candomblé e a Umbanda, que vieram da África. O candomblé, em específico, né, é uma religião que acabou se misturando com diversos, por isso que existe uma variação de nomes, né, com relação ao candomblé, que é o que eu deixo para vocês pesquisarem, né? Então foi formada pela mistura de diversas religiões, né, que vieram da África, né? Os seus fiéis, né, aqueles que praticam o candomblé, são chamados de candomblecistas, né? O local onde eles cultuam os orixás, fazem a sua ritualística, né, é chamado de terreiro, né? E eles também são monoteístas, de certa forma. E o seu deus se chama Olorum ou Oloxumaré, né? E aí tem os orixás, né? Eles prestam culto e oferendas aos orixás, né? Que são intermediários de Olorum, né? Que é o deus dentro do candomblé. Com relação à Umbanda, né? A Umbanda ela já vai surgir bem depois do candomblé, bem à frente do candomblé, né? Mais precisamente em 15 de novembro de 1908, né? E tem como seu fundador Zélio de Moraes, apesar que algumas pessoas questionam se realmente ele foi o fundador, né? E aí, a pedido do espírito caboclo das sete encruzilhadas, né? E aí, segundo a crença, o caboclo das sete encruzilhadas tinha visitado ele, e a partir daí vai se dar início a Umbanda, né? Apesar que outras já há um marco zero, querem colocar outro marco zero, porém de uma forma mais histórica se tem com o Zélio de Moraes, né? E essa aparição do caboclo das sete encruzilhadas. A composição da Umbanda, né? Uma coisa que é interessante é que o candomblé o candomblé se forma a partir das várias manifestações, várias crenças que os negros tinham, né, e que trouxeram, e como eu falei, várias partes da África, e cada um tinha a sua forma tribal de crer, né, ou as suas crenças. No caso da Umbanda,
ela vai surgir a partir de um sincretismo. E aí, dentro da Umbanda, nós temos esse sincretismo com o catolicismo romano, né? Com o candomblé, com o espírito kardecista e com a religiosidade indígena. Então, essas 4 vertentes religiosas, né? O catolicismo, o candomblé, o espiritismo kardecista e a religiosidade indígena vai formar a Umbanda, vai dar origem a essa manifestação religiosa que eu deixo para vocês pesquisarem mais sobre a Umbanda, ou que creem a Umbanda, né? E as variações de Umbanda. Certa vez, numa sala de aula, eu tive dificuldade com uma das alunas, porque eu disse que uma das diferenças, inclusive tem um vídeo aí só sobre o candomblé, tem um vídeo também só sobre a Umbanda, que eu recomendo muito que vocês assistam. E eu disse que uma das diferenças entre candomblé e Umbanda seria o sacrifício de animais, porque o candomblé sacrifica animais. No caso da Umbanda, não sacrifica. E aí ela disse que sacrificava e tal, e eu tentei explicar para ela que aí é uma variação da Umbanda que é mais próximo do candomblé, né? Que é como eu falei, existe uma variação, as várias manifestações da Umbanda, e que vai se aproximando de uma dessas 4 vertentes religiosas, que é a religiosidade indígena, o espiritismo kardecista, o candomblé e o catolicismo. Então, no caso da manifestação que ela fez referência, é que se aproxima mais do candomblé. Mas uma das diferenças entre Umbanda e candomblé é o sacrifício de animais. Então é isso, né? Chegamos ao fim, né? Apresentamos de uma forma bem sintética as religiões de matriz africana, explicamos por que são religiões de matriz africana, porque a origem veio da África, quando os negros vieram como escravos. Também falamos dos lugares como Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, e de onde vieram os negros, né, como escravo, a localidade que eles vieram para fazer, para montar essa religiosidade, ou expandir a religiosidade africana a partir desses locais e de onde vieram os locais específicos da África. Também abordamos a questão das 2 religiões que fazem essa conexão com a matriz africana, deixando claro que o candomblé, existe uma variação do candomblé no sentido de um nome, né? Candomblé, porém em vários lugares tem um nome diferente, como por exemplo o batuque. Falamos também, para finalizar o vídeo, sobre a Umbanda, e que é uma religião por mais ser de matriz africana, sincrética, e que se sincretizou com o espiritismo kardecista, com o catolicismo, com o candomblé e com as religiões indígenas. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixo que vocês pesquisem sobre o candomblé e as suas variações no Brasil, né? E os nomes que levam em cada localidade, deixo como pesquisa. E se você pesquisar, coloca no comentário do vídeo, para que outras pessoas possam ter acesso à sua pesquisa e como se chama em cada local, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero muito mesmo, né? O conteúdo é produzido para trazer, produzir na vida de vocês cultura religiosa, né? Sem apologética, sem atacar as religiões, mas somente partindo da fenomenologia da religião, para trazer para vocês como é professado ou como é descrita a religião pelos seus próprios adeptos ou de forma acadêmica, que é o nosso caso. Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha com outras pessoas. Volto a dizer, se inscreve no canal se você não é inscrito. Poxa, dá essa força aí para o canal e compartilha os vídeos do canal para que os vídeos sejam alcançados por outras pessoas, como também dá o like para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e indique para mais pessoas. É isso, pessoal. Foi bom estar com vocês e até o próximo vídeo.